Amém? Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Agradeço a Deus por mais um dia, né? Na presença de Deus, junto com os irmãos. E nós possamos dar o melhor de nós para o Senhor nessas 2 horas que estaremos reunidos em Teu nome. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Provérbios 6, 16 ao 19. Provérbios 6, 16 ao 19. Hoje é um culto de libertação. Se há algo que ainda aflige a nossa vida, mesmo que nós não reconhecemos, não tomamos notas, mas que isso venha ser liberto nesta noite, amém? Provérbios 6, 16, amém? Diz assim a palavra do Senhor: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos ativos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e o coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal. E testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Amém, irmãos? Então, se há algo relacionado a isso à nossa vida, o Senhor, Ele se entristece. Amém? Toma primeiro para a minha vida isso, porque muitas das vezes nós fazemos algo sem perceber, né? E lendo a palavra do Senhor, nós vemos que mesmo nós fazemos sem perceber, o Senhor, Ele entristece. Então que os nossos olhos espirituais possam estar atentos e que todas essas coisas que venham aborrecer o Senhor não venham prevalecer em nossa vida. Amém? Vamos orar nesse momento. Os irmãos fiquem à vontade, de joelho, mas clame ao Senhor nessa hora. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, eis aqui, Senhor, na tua santa presença. Primeiramente, Deus, pedimos perdão a Ti, Senhor, por algum pecado, alguma transgressão, Senhor, aquilo que possa ter entristecido o vosso coração, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, limpa-nos, Pai. Lava-nos com o Teu precioso sangue, Jesus Cristo. Que nós não venhamos ter, Senhor, nada neste momento, Senhor, para poder Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor, poder dar o melhor de nós para Ti, Senhor, nesta noite, e que o Senhor possa ser vivo, presente em nosso meio, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor, nós ansiamos, Senhor, por Ti, cada dia, Senhor, em nossas vidas, Pai, porque nós sabemos que não somos nada, que nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, precisamos de tudo que vem de Ti, Senhor, do Teu Espírito Santo, da Tua provisão, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que o ser humano necessita, Deus. Somente Tu, Senhor, pode conceder todas as coisas, Pai. Venha sobre nossas vidas, Senhor. Colocamos nas Tuas santas mãos, Pai, porque Tu és o Deus, o Criador, aquele que pode todas as coisas, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, reunidos em Teu santo nome, Senhor, para Te adorar, para Te agradecer, para glorificar a Ti, meu Pai querido, Pai eterno. Tu és bem-vindo, Senhor, nós queremos dar o melhor para Ti, Senhor. Seja adorado entre nós, seja reconhecido, Senhor. Louvado sejas para sempre, Senhor. Venha sobre nós, Senhor. Derrama da Tua unção, derrama da tua sabedoria, Senhor. Dai-nos, Pai, crescimento, Senhor, em todas as áreas, Senhor. Porque somos pequenos, Senhor. Somos necessitados, Senhor. Muitas das vezes, Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. O nosso socorro vem de Ti, Senhor. Muitas vezes não temos saída, Senhor, mas Tu sabes, Senhor, o que é melhor para nós, Senhor. Então que nós venhamos, Senhor, realmente colocarmos diretamente contigo as nossas vidas, Senhor, sem ficar olhando para a direita, para a esquerda, Senhor, assim, rumando, Senhor, até a Tua santificação, sejamos lavados, remidos em Teu santo nome, Senhor, e que a cada dia, Senhor, nós venhamos ser mais santos, Senhor, santo e como Jesus Cristo, Senhor, limpo e purificado, Senhor, em nome de Jesus, Deus, Senhor maravilhoso. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito por cada um de nós, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que toda bendição vem de Ti, Senhor, que tudo vem de Ti, amado Deus, pois Tu és Rei, Tu és Deus, Senhor. E nada além de Ti, Senhor, somente Tu és, Senhor.
o que pode todas as coisas, Senhor. Louvado seja, Deus amado. Pai querido, aqueles que ainda estão por vir, Senhor, para juntos adorar a Ti, louvar a Ti, Senhor. Traga debaixo das Tuas proteções, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Repreende todo o mal que tenta contra este culto nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, seja por terra, Senhor. Todo o mal, toda cilada, todo engano, Senhor. Saia agora, em nome de Jesus. Nada venha atrapalhar, Senhor, nós de darmos o melhor para Ti, Senhor. Nada, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Todo mal, todo laço, todo engano, Senhor, seja por terra no nome de Jesus, Senhor. Somente Tu seja adorado, somente Tu seja louvado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Proteja, Senhor, esse local, nesse momento, Senhor, que possa subir, Senhor, um cheiro suave, Senhor, até as suas narinas, Senhor, possa receber, Senhor, a nossa oração, a nossa adoração a Ti, Senhor. Pois a nossa vida em forma de gratidão a Ti, Senhor, é pouco, Senhor, pelo que Tu fizeste por cada um de nós, Senhor. Louvado seja Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado por tudo em nossas vidas. Te adoramos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Em espírito, em verdade, em louvor, Senhor. Louvado seja, Senhor. Aleluia, Deus amado. Santo és Tu, Senhor. Somente Tu és santo, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Venha sobre nós, Deus da glória. Deus seja, Senhor. Aleluia. Glória, Senhor. Glória, glória a Ti, Pai seja. Oh Deus maravilhoso, venha sobre nós. Glória, glória. Seu Espírito Santo sobre nós. Deixa no Senhor. Seu óleo delicioso, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória seja a Deus. Aleluia. Louvado seja, glória a Ti, Deus amado. Aleluia. Aleluia, Senhor. Venha sobre nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos capacita, Senhor. Dê-nos sabedoria, Pai, em tudo em nossas vidas, Senhor. Em nome de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Capacita, nos dê. Em nome de Jesus, enquanto estivermos nessa terra, precisamos de Ti, meu amado. Em nome de Jesus, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Aleluia. Obrigado. Obrigado, Senhor. Glória ao Teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos adorar o Senhor neste momento. Eu agradeço a oportunidade e passo para o louvor. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus, mais uma semana vencemos, né? O Senhor deu de livramento, abençoou, guardou, cuidou. Que é momento de agradecer ao Senhor, amém? Amém? Sempre que viemos na casa do Senhor, vamos vir assim, sem expectativa de receber algo primeiramente. Vamos vir sempre com desejo de adorar. Porque muita gente vai na igreja dizendo: o que Deus vai fazer hoje? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai falar? Será que Deus vai mover hoje lá, né? Então vamos vir com o coração assim: eu vou te adorar, Senhor. Eu vou te agradecer, eu vou te agradecer, vou glorificar o Teu nome, por tudo que Tu és, por tudo que Tu representa na minha vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, quando você vem assim, o que vier, depois é lucro. Amém? Nós já estamos abençoados, só estamos aqui. Então, venha sempre com esse pensamento e com esse sentimento. Você não vai ficar frustrado na presença de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Deus, seu melhor Senhor. Vamos cultuar em espírito de verdade. Vamos louvar o Seu nome. Vamos centralizar nossa atenção, né? Não vamos estar pensando em coisas diversas. Vamos colocar nossa mente no Senhor mesmo, na palavra, tudo que for feito aqui para Deus essa noite. Jovens, crianças, né? Papai e mamãe cuida aí, deixa abusar. Vamos evitar bandeira, evitar a movimentação desnecessária, evitar conversas paralelas, né? Vamos estar conversando com o Senhor. Se você estiver aí fazendo barulho de glória a Deus, aleluia, bendito seja Deus, aí não tem problema, né? Mas vamos evitar qualquer coisa que tire a nossa atenção do nosso Deus. Porque nós não podemos ver com os olhos, mas Ele está aqui, irmãos. Amém? Ele está nesse lugar. Nós somos muito felizes por estar na presença dEle. Aleluia. Sei que alguém está com a garganta ruim, talvez pior do que a minha, né? Com gripe, mas dê o seu melhor, que você vai sair daqui abençoado e curado em nome de Jesus.
Amém? Vamos louvar o Senhor dizendo que cantaremos para sempre. Aleluia.
Glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja Jesus, bendito seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Que o gozo do Senhor possa encher o seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você tem a verdadeira felicidade, não compra com prata, com ouro. Só quem pode dar é Jesus. Amém? Glória a Deus. A felicidade de quem vai morar no céu, de quem é guiado pelo Senhor na terra. Glória a Deus, enviar a nossa vida, Senhor, te adorar, te conhecer cada dia mais e mais, como Deus tremendo tu és. Aleluia, glória a Deus. Leva-me, Pai, ao centro da tua vontade. Revela-me, Senhor, o que tens para mim. São grandes demais as tuas promessas no meu viver. Ajuda-me, Senhor, eu te conhecer. Ensina-me, Senhor, me leva para me
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus é tudo que nós precisamos, irmãos. Jesus Cristo é tudo que nós precisamos. Amém? Nós podemos ter tudo, mas não temos Jesus, não temos nada. Nós podemos ter Jesus, não ter nada. Mas ter Jesus temos tudo. Amém? Jesus é tudo. Jesus é o principal. Jesus é o melhor. Glória a Deus. Glória a Deus, a cada dia desejar, beber desta água, cada dia mergulhar neste rio, aleluia, glória a Deus, a cada dia ser um vaso nas suas mãos, aleluia, a cada dia estar perto dele, a cada dia desejar mais dele, aleluia, glória a Deus. Esse nós desejamos esta noite, Senhor, esse nós cantamos através desse louvor, celebramos, oramos, Pai, em nome de Jesus, aleluia. Queremos estar junto a Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Junto a Ti, Senhor. Junto a Ti, Senhor. Junto a Ti. Em tua presença, junto a Ti, Senhor, junto a Ti,
Cada dia possamos seguir em frente, cada dia possamos ocupar a glória, cada dia possamos nos aproximar para chegar mais em Ti, Pai. Em nome de Jesus, porque sabemos, Senhor, que a porta está aberta, o caminho está aberto, Senhor. Nós podemos chegar na presença santa, para viver o santo, que verdadeiro caminho de sagrado do Calvário, pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, que está rasgado, Senhor. E as portas estão abertas, nós sabemos, Senhor, para chegar diante com confiança, com ousadia, Senhor. Aleluia. Que tu seja o teu santo nome, Deus. Dê acesso a tua presença santa, nesta noite, Pai. Aleluia. Nós chegamos neste lugar, nos
Convida, Senhor, com a tua glória. Cobertos pelo sangue do Cordeiro, o sangue vertido do Calvário. Aleluia. Nenhum mal tem poder nos nossos dias, Senhor. Nenhum mal tem poder nos nossos dias. A bênção, Senhor, ser derramada sobre cada vida, Senhor. A tua presença, a tua glória, a tua libertação, a tua cura, a tua restauração. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Confirma, Deus, a tua presença aqui neste lugar. Com sinais, prodígios, maravilhas, Pai. Com resposta de oração. Em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso. Anuncia sobre este lugar. Anuncia sobre esta cidade. Anuncia sobre esta igreja, Senhor. Derrama a tua glória. Derrama a tua unção. Responde a Deus a tua palavra. Em nosso Deus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus vivo. Os corações se alegrem, Senhor. Na tua presença santa, Senhor Deus da glória. Em nome de Jesus, ó Pai, que a tua vida seja tocada, restaurada, que vidas nesta noite, Senhor, tenham um verdadeiro encontro contigo, que vidas salvadas, Senhor. Aleluia, a te buscar como buscava antes, ó Deus, a te amar como amava antes, a te adorar como adorava antes, Pai, é cada dia adorar mais e mais, em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, assim descemos, Pai. Abrimos o teu santo nome, abrimos os nossos corações, para agir o teu Espírito neste lugar, para agir o teu Espírito, Deus, em nossas vidas, Senhor, para agir o teu Espírito em nosso meio, Pai, Senhor, a tua vontade, em nome de Jesus, a tua igreja é tua, essa casa é tua, esse altar é Deus, e Deus, Senhor, toma Deus no primeiro lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós te exaltamos, nós te agradecemos, Pai. Te entregamos o nosso louvor, te entregamos a nossa vida, Senhor. Entregamos assim, Senhor, a nossa gratidão, Santo Deus. Em nome de Jesus, Pai, por tudo que tu és, por tudo que tu tens feito por nós, Senhor. Nós somos gratos a Deus nesta hora. Aleluia. Glória ao teu nome, Santo Deus. Deus seja, Pai Santo, Deus tremendo, Deus forte, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus que tem feito maravilhas, Deus que tem abençoado, Deus que tem sustentado, Deus que tem provido, Deus que tem fortalecido, Deus que tem sido fiel, Deus que não tem pagado jamais, Deus que sempre está próximo, Deus que sempre está presente, Deus que nos livra das ajudas cidades do cenário, Deus que tem honrado nossa pequena fé. Aleluia, nós te agradecemos, Senhor, nós te damos graças, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória, 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 Senhor. Glória, 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 Senhor, Pai. Glória, 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 Deus, Deus. Glória, 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 Senhor dos Senhores, a soberana nação da terra, bendito seja o nome do Santo Deus, glória, Deus vivo e verdadeiro, Deus de poder, de glória, Deus tremendo no céu e na terra, Deus que abençoa, Deus que eternamente, Deus que não muda, não mudará, nunca falhará, Deus que abençoou, Deus que te confia, bendito seja o Deus do Deus Santo, Senhor, nós te exaltamos, ó Deus, em nome de agradecemos o teu nome santo, Senhor. Aleluia. 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 Deus soberano. Deus soberano, santo. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Pai. Bendito seja o teu nome, Deus. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Recebe, Senhor, tudo nesta noite. Que não será feito para ti neste lugar. Em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a ti, Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória. Aleluia. Graças a Deus. E glória a Deus. Aleluia. Diga bendito é o nome do Senhor para sempre. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Então, neste lugar, continue adorando ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. O nosso Deus que é vivo, que é santo, que é bem presente. Amém, irmãos? Se você crer, você verá a glória de Deus nesta noite, porque Ele manifesta a sua presença por sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Afirma a sua presença por sinais, prodígios e maravilhas. E ele tem dito para nós no Isaías 43:13, agindo eu, Senhor Deus, quem impedirá? Amém? Em nome de Jesus, irmão, usa a sua fé
coloque a sua fé em ação diante de Deus, clame ao Senhor, creia de todo o teu coração, porque Deus ele pode mudar a tua sorte, a tua vida nesta noite, amém? Depende de você e da ação do Senhor na sua vida. Vamos glorificar o Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Aleluia, glória, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glórias a Deus, né, por esse dia na casa do Senhor. Que o Senhor seja muito louvado e engrandecido no meio do seu povo. Esse é o momento das oportunidades que estão abertas. Quem quiser glorificar o nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Deus tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu, semana passada, eu pedi o pastor orar para o Chigoto, né? O pastor falou, você conversa a Deus, você ora a Deus. Graças a Deus, eu agora tenho Chigoto. Para mim é bom, né? É igual no celular também, é muito fraca. Agora lá é sugashiga, falou isso no Sacho, né? Eu, graças a Deus, agora eu tenho nova Tarashi Shigoto. Obrigado, Senhor, milagre para mim. Glória. Falando do Senhor. O Senhor é maravilhoso, né? O Senhor, os ouvidos dele não estão gravados para não escutar a oração, né? Os ouvidos dele estão bem atentos e as mãos dele estão estendidas para nossas vidas cada dia. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos no livro de Mateus, capítulo 11. Mateus 11, a partir do versículo 25. Mateus 11, versículo 25 em diante. Diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Glórias a Deus, né? Nós vivíamos antes de conhecer o Senhor, muitos de nós não conhecíamos, estávamos afastados, vivíamos oprimidos e sobrecarregados por causa das tribulações, dos problemas pessoais, né? Que vivíamos, né? Muitas vezes enfermos no corpo físico, na alma, né? Por estar afastado do Senhor. E o Senhor Jesus, ele vem aqui e dá graças ao Senhor, né? Que é o Senhor de todas as coisas, o Senhor na nossa vida, que é o Pai eterno. Né? Ele dá graças pelo Senhor revelar as coisas a nós, que na verdade não éramos nada, né? Não éramos ninguém, né? Éramos pessoas, na verdade, que estávamos condenadas, né? E o Senhor Jesus, ele, né, sendo o Senhor dos Senhores, ele veio a essa terra, se entregou pelas nossas vidas, né? E ainda diante do Pai, ele agradece. Então nós, né, temos que ser como Jesus, né? Agradecer, ser agradecido ao Senhor pelas coisas que Ele tem revelado a nós através da Sua palavra. Ele trouxe salvação, Ele trouxe a libertação para nossas vidas, né? E a cada dia temos libertado, uma caminhada com o Senhor, né? E ainda que sejamos, né, atribulados com muitas coisas, nada se compara ao que o Senhor Jesus passou ao caminho daquela cruz, levando até chegar àquele monte e ser crucificado, né? E mais pesado do que aquela cruz eram nossos pecados sobre a vida dele, que era justo, né?
que era santo, mas ele levou sobre si tudo aquilo, né? E nos trouxe vitória, o braço dele nos trouxe vitória, e ele tirou o jugo que era pesado e o fardo, né? E aqui ele vem nos ensinar, nos aconselhando, nos falando como um amigo, né? Porque ele fala que hoje ele tem nós como um amigo, né? Que ele tem revelado a nós todas as coisas que o Pai entregou a ele. E ele fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Não há gesto de humildade mais do que o Senhor Jesus teve, sendo o Rei de todas as coisas, e vindo aqui nessa terra e se entregando pelas nossas vidas, sendo açoitado, sendo humilhado, sendo cuspido e escarnecido, né? Sendo que era nós para estar no lugar dele. E ele suportou tudo isso com mansidão, como uma ovelha muda levada ao matadouro, como diz na sua palavra. Amém? E aqui ele fala, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Nada se compara, irmãos. Nada se compara àquilo que o Senhor passou para que nós estivéssemos aqui hoje, né? Como já foi falado desde o começo, né? Vamos viver a vida que agrada ao Senhor, aquilo que tem estado na sua palavra. Usar a nossa vida, a nossa boca, para falar louvores, salmos, cânticos, as maravilhas que o Senhor tem operado. Não para falar do irmão que está do lado, não para apontar a vida do que está lá fora, não para acusar ninguém, né? Mas para engrandecer e encorajar o Senhor nas vidas que ainda não conhece, amém? Era isso que o Senhor falava. Isso é ação de graças diante dos olhos do Senhor. Quando nós vivemos uma vida assim, o Senhor sagrado, nós achamos graça diante dele, amém? Então seja agradecido ao Senhor em nome de Jesus, vivendo uma vida que agrada a Deus, amém? Agradeço a oportunidade, passo por aqui. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Vamos ofertar o Senhor com alegria, amém? Quero deixar para os irmãos um versículo aqui em Mateus 16. Mateus 16. Versículo 26. Mateus 16, 26. Amém? Diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Amém? Esse versículo aqui nós lemos, né? E nós vemos que verdadeiramente nada, né, nós poderíamos fazer que viesse nos trazer a salvação, a liberdade que nós temos hoje. Não há dinheiro no mundo, né, que poderia comprar a nossa alma da perdição, mas o Senhor ele fez isso, né? Ele fez de graça. E hoje, se nós somos fiéis ao Senhor através do nosso dízimo, da nossa oferta, é gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós nesse dia, amém? Então, seja fiel ao Senhor, adore a Ele através das suas ofertas nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos ofertam, eu vou tentar louvá-lo. Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que ver as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. Rasgos de abraço, tem que ser quebrado, e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebia, entrega em amor todo o tesouro seu. Para adorar
Deus vai trazer emoção. O Santo Espírito tocando e transformando os corações, pois a unção e o poder do teu olhar nos faz sorrir, nos faz chorar, nos faz perder. Mas os elevas tem que ser quebrado e o teu corpo tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do teu corpo me recebeu, entrega em amor, todo tesouro do céu, para adorar a Deus. Só quem conhece a grandeza do perdão que me recebeu, entrega em amor todo o tesouro seu para adorar. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor, a nossa oferta, Pai, te louvando, Senhor, te agradecendo, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, que a nossa vida, Senhor, seja, Senhor, para honrar, para glorificar, Senhor, o Teu nome. Recebe, Senhor, a nossa oferta, os dízimos, Senhor, do Teu povo. Abençoe, prospera, Senhor, a cada dia a Tua igreja, Senhor, a Tua casa. Guarda a nossa vida financeira, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua fidelidade. Pedimos, Senhor, repreende, Senhor, o devorador. Repreende tudo aquilo que vem trazer enfermidade, que vem trazer gastos, Senhor, na nossa vida. Que seja sobre a nossa vida financeira, Senhor, a Tua boa mão, Pai, nos faz um povo abençoado, para que muito mais, Senhor, nós possamos fazer em prol, Senhor, da Tua obra, do Teu reino, Senhor, nessa terra. Recebe, ó Deus, porque é com alegria, Senhor, que nós entregamos a Ti e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém. Amém. Fica para mim, para nós cantar mais. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos. Em Juízes 16, versículo 6. 17, versículo 6. Juízes 17, versículo 6. Vamos ler essa primeira passagem. Depois eu queria que os irmãos abrissem também o capítulo 1 de Juízes. Juízes 17, 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, o Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Pastor Antônio e pastor Roberto agradecem a igreja pela ajuda. Nós conseguimos, graças a Deus, enviar 60 mil para a missão do pastor Antônio e 60 mil para a missão do pastor Roberto, né? Só seria enviado mais ou menos uns 40 para cada, e foi enviado 60, graças a Deus, graças à colaboração dos irmãos, ao empenho das irmãs na cantina, né? Os irmãos que têm se esforçado para estar levantando mais recursos. Graças a Deus por isso. Conseguimos enviar um valor bom que vai dar para ajudar no Natal e no Ano Novo das crianças lá. Amém? Graças a Deus, irmãos. Vamos continuar fazendo, em nome de Jesus, praticando. Juízes 17, 6 diz assim: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Amém? Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua casa, em Tua presença nessa noite. Senhor, queremos ser transformados, queremos ser libertos, queremos ser limpos, queremos ser purificados.
queremos ser aperfeiçoados, santificados. Ó Deus, através, Senhor, da Tua palavra santa, Espírito Santo, fala através da palavra aos nossos corações esta noite, usando, Senhor, esse Teu canal, esse Teu servo, Senhor, esse vaso de barro da minha vida, para a glória do Teu nome, Senhor. Fala aquilo que Tu queres falar ao coração da Tua igreja nesta noite, Senhor, porque nós estamos aqui com o coração sensível, com o coração quebrantado, com o coração aberto. Desejamos, Pai, precisamos, necessitamos receber a Tua palavra, que essa palavra venha transformar as nossas vidas, porque a Tua palavra é o poder de Deus que transforma, que salva, que muda, Senhor, a vida de todo aquele que nela crê. Que todo mal cesse nesta hora, toda voz contrária, todo espírito que não seja o Espírito Santo, cale-se agora, em nome de Jesus. Somente agora o Senhor se ouça. Nós oramos e te agradecemos por Tua palavra preciosa. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos poder tomar o seu lugar. Esteja aí um pouco atento, bastante atento à palavra de Deus, por um pouco de tempo, em nome de Jesus. Aqui na minha Bíblia diz nessa versão, NVI, naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Amém? Em outra versão diz um pouquinho, outras palavras, mas com o mesmo sentido. Então nós vemos, irmãos, que o povo nessa época dos juízes e depois também, mesmo no tempo dos juízes, eles viviam uma vida muito confusa, uma vida muito complicada. Cada um, por mais que alguns procuravam a direção dos juízes que Deus levantou, aqueles juízes que não eram só libertadores, mas que eram também pessoas capacitadas por Deus para resolver questões, para aconselhar, né? Como Débora fazia, as pessoas iam até ela, além de ser juiz, ela profetiza e também aconselhava as pessoas. Nós vemos que o ministério sacerdotal não é um ministério ativo como deveria ser. Deus não usava tantos profetas, Deus não tinha ainda nenhum rei sobre as pessoas, e Deus ele usava os juízes. Mas teve uma época que não existia juízes ainda. Em Juízes capítulo 1, nos fala sobre esse tempo difícil que as pessoas viveram, porque nem sequer juízes havia na terra. E eles passavam por muita dificuldade, porque eles precisavam da direção de alguém. Nós sabemos que há necessidade de uma liderança em todo setor da sociedade, na família, na igreja, em todos os lugares há uma necessidade de liderança. Até o inferno, irmãos, falando do reino espiritual das trevas, lá tem ordem, né? A Bíblia fala de príncipes, principados, potestades, fortalezas e demônios que vão como que subindo uma certa graduação, né, de autoridade. No céu também há níveis de autoridade, na terra não é diferente. E quando falta direção, o povo perece, o povo se perde, o povo fica cada um seguindo para um lado, sem direção e sem saber o que fazer. Juízes capítulo 2, no versículo 6 em diante, nos mostra o que aconteceu depois de Josué e daqueles que viveram no tempo de Josué. Juízes 2, do 6 até o 23. Os irmãos puderem acompanhar aí na sua Bíblia. Diz assim: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança, a parte da terra de Canaã que Deus havia distribuído. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram depois de Josué, que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, ao norte do monte Gaás. Acompanhe na sua Bíblia. Depois, no versículo 10, vamos acompanhar. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, isso quer dizer o quê, irmãos? Depois dessa geração, presta atenção. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, isso quer dizer o quê? Depois que aquela geração morreu. Amém? Aquela geração quem? Aquela geração de líderes que sucederam a Josué. Josué morre com 110 anos, ele vai ser enterrado na herança que o Senhor deu para ele, e depois toda aquela geração também reunida a seus antepassados, ou seja, todos eles morrem, aquela geração de líderes, aquela
aquela geração de homens de Deus, de pessoas que seguiam o mesmo caminho que Josué na liderança do povo de Israel. E o versículo 10 continua dizendo: surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor. E com isso, o que aconteceu? Provocaram a ira do Senhor. Ele repete mais uma vez: abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. E no 14 ele repete mais uma vez: a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiram resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado, prometido. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. No 17, mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, aqueles antepassados mais próximos ali no tempo de Josué, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz, Deus estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto, adorando-os, recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Amém. Então nós vemos aqui, irmão, o que acontecia depois da morte de Josué e depois da morte daqueles líderes que lideravam junto com Josué. O povo se corrompeu. A Bíblia diz que levantou-se, depois daquela geração que procurou andar nos caminhos do Senhor, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então nós vemos que se levantou uma nova geração. Esse não conhecer aqui não quer dizer não saber, nunca ter ouvido. Quer dizer que aquela geração não tinha intimidade com Deus. Aquela geração não buscava Deus. Aquela geração não conhecia como seus pais conheceram. Aquela geração não falava com Deus. O Deus dos seus pais não era o seu Deus. Não conhecer não é nunca ter ouvido falar. Amém? Então eles tiveram a oportunidade, era uma coisa muito recente, eles ouviram as histórias, eles ouviram os relatos, porém, eles não buscaram dar continuidade àquilo que os seus pais receberam do Senhor. Eles não procuraram buscar a Deus, assim como os seus pais buscaram, talvez até por falha dos seus pais, talvez até por falha dos seus próprios, aquelas pessoas que eram líderes, que tinham a autoridade, que tinham a missão de passar para aquela nova geração aquele conhecimento. Nós vemos aqui, irmãos, algo muito importante em relação à família, em relação aos pais também, que é necessário passar, é necessário ensinar, mas não ensino só falado, ensino só olha, é isso, você tem que fazer isso, é ensinar praticando, é ensinar de uma forma prática, ensinar junto, né? Fazendo, mostrando como é que se faz. Esse é o ensinar que a Bíblia nos ensina em relação
essa nova geração que nós estamos gerando, essa nova geração que Deus tem levantado através da nossa vida aqui nessa nação, uma nova geração de pessoas, uma nova geração de... Você vê que muitas vezes tem jovens, tem adolescentes e tem criancinhas que estão chegando agora, e cada um deles são uma geração já diferente da outra. Hoje as coisas caminham muito rápido, hoje passa um ano, as coisas já mudaram tudo. Então nós temos que buscar essa capacitação do Senhor para ensinar, não só da palavra, ensinar só falando, mostrando como é que é, mas ensinar caminhando junto, ensinar na prática, ensinar fazendo, para que ele veja como é que faz e procure fazer também. Amém, irmãos? É muito importante isso, porque talvez eles estavam tão preocupados com a sua geração, no momento em que eles estavam vivos, que eles esqueceram daquelas crianças, eles esqueceram daqueles que estavam nascendo, eles esqueceram daqueles que eram jovens, e pensavam, porque pai e mãe sempre vê o filho como criança, né? E às vezes está com 14, 15, 16, 17, 18 anos já, e a mãe está dizendo, meu filhinho, meu menininho, minha menininha, sendo que já é um rapaz, uma moça, que já está aí quase saindo de casa e não tem preparação muitas vezes para enfrentar a vida lá fora, porque o pai às vezes cuida, põe embaixo das asas, dá tudo do bom, do melhor. Isso não é ruim, mas tem que mostrar que a vida, tem que mostrar a realidade da vida também. Tem que ensinar, e lá fora as coisas não são fáceis, como é debaixo da asa do pai, como é dentro da casa, né? Porque senão lá fora depois vai sofrer na mão das pessoas. Nós temos que ensinar. Às vezes tem que dizer não, né? Às vezes tem que colocar para fazer as coisas também. Tem que ensinar na prática. Não tem só que dizer assim, olha, você tem que ajudar sua mãe, você já está grande, você tem que tomar vergonha na cara, né? Às vezes, não, mas eu falo, eu cobro, até sou duro muitas vezes, mas ela não faz. Mas não é assim, irmão. É pegar lá, colocar do lado da pia e dizer assim, vamos fazer aqui, eu vou mostrar para você como é que é. Esse lado da esponja, você usa para limpar vidro, você faz assim, tem que enxaguar assim. Esse outro lado aqui você usa para esfregar as coisas de plástico, né, para não estragar, não tirar o brilho e tal. E assim, ó, você tem que enxaguar assim, ó, cheira aqui, tá vendo? Não enxaguou direito, não está bom ainda, tem que enxaguar mais. É assim que tem que fazer, irmãos. E assim em todas as coisas da vida, porque só falar não basta. Amém? Às vezes a geração que está vindo agora quer ver na prática como é que faz. Amém? Porque aí é que se aprende de verdade. Tem muita gente no mundo até que nós conhecemos que tem diploma disso, daquilo, outro, mas nunca exerceu aquelas coisas. E só tem o diploma lá. Mas muitas vezes nós que somos criados na vida, somos empurrados pela vida, né? Fazemos as coisas porque tem que aprender, tem que fazer. Quando não tem outro, é você mesmo, você tem que aprender na prática. Muitas vezes você na prática, na sua simplicidade, você sabe muito mais na prática fazer do que aquele que tem o diploma lá na formação daquela área. Né? Não que não seja importante estudar, é importante ir para a escola, é importante aprender, é importante ter o diploma, é importante ter o anel de doutor se você puder, mas o que ensina mesmo é a prática. Amém, irmãos? O que ensina mesmo é a prática. Deus tem nos falado bastante esses dias sobre a necessidade de nós voltarmos à prática, ou irmos à prática daquilo que nós precisamos fazer, porque tem ficado muito na teoria, tem ficado muito nas palavras. Nós temos que ir mais para a prática das coisas que a palavra do Senhor tem nos ensinado. Amém? Então, o que é que aconteceu com aquela geração? Eles abandonaram o Senhor que os havia tirado do Egito, e a honra que era para dar a Deus, a adoração que era para dar a Deus, a glória que era para dar a Deus, eles começaram a dar aos deuses da terra, aos deuses daquela terra, aos deuses falsos daquela nação, aos balins, e outros mais que eles foram aprendendo depois. E com isso a Bíblia diz que eles provocaram a ira do Senhor, o Senhor se afastou deles, e agora o Deus que os abençoava, o Deus que os guardava, o Deus que mandava o maná, o Deus que os protegeu, agora se voltou contra eles e os entrega às mãos dos seus inimigos. Né? O próprio Deus os entrega nas mãos dos seus inimigos. E aqueles inimigos vinham, invadiam a sua terra, saqueavam, levavam tudo, as coisas preciosas, estragavam a lavoura, levavam a parte, levavam os animais, e ainda o resto que sobrava eles faziam questão de estragar para não sobrar nada para eles. Isso tudo, irmãos, era porque eles estavam caminhando daquela maneira, estavam afastados de Deus. A mão do Senhor se voltou contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Né? Ele falou isso através de Moisés, ele falou isso através
de Josué foi repetido, mas aquelas pessoas não deram crédito. Eles acharam que nada ia acontecer, tudo estava bem, até agora estavam vencendo. 30 anos Josué lutou para possuir a terra para aquele povo, foram 30 anos de luta, de batalha, até os 110 anos quando ele morreu, desde os 80, quando ele entrou lá lutando, batalhando, vencendo exército, vencendo cidades, vencendo reis, vencendo muitas dificuldades para dar vitória para aquele povo. Então eles estavam muito acostumados com muita vitória, com muita bênção, com muita coisa boa, tudo era bom e favorável para eles. A mão do Senhor, por quê? Porque a mão do Senhor era favorável a eles. A mão do Senhor estava com eles, estava ali dando vitória, não era eles propriamente, era o Senhor com eles. E agora, através disso, a mão do Senhor se volta contra eles. A Bíblia diz, irmãos, horrenda coisa cai nas mãos do Deus vivo. Porque se nós caímos na mão do homem, Deus nos livra. Se nós caímos na mão do diabo, Deus nos livra. Mas se nós caímos na mão de Deus, quem nos livrará? Nós caímos na mão de Deus em relação a Ele se voltar contra nós. Nós caímos na mão de Deus em relação a Ele estar irado contra nós. O que acontecerá com a nossa vida? Nós vamos ser derrotados, os inimigos vão nos saquear, as dificuldades vão se levantar contra a nossa vida, as coisas não vão dar certo. É isso que a Bíblia mostra. Então você vê que é uma repetição de muitas outras histórias que nós vimos na palavra de Deus, como nós vimos na semana passada também. E foi essa palavra que Deus me deu essa semana, enquanto eu buscava. Eu queria pegar outra coisa, mas Deus mandou falar sobre isso aqui, e lembrar que nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos ter uma vida de prática das coisas do Senhor, nós precisamos jamais, irmãos, esquecer do Senhor, porque tudo o que nós temos de benefício em nossa vida é Deus quem tem dado, é o Senhor quem tem feito, é a sua boa mão quem tem acrescentado. Tem hora que as pessoas falam assim, mas está testemunhando isso aí foi a força que alcançou. Aí a mulher não foi lá, procurou um serviço e achou. O serviço estava precisando, ela foi lá e achou e pronto. Mas não, é a mão do Senhor, irmãos. É a boa mão do Senhor para o seu povo. É a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. Porque Deus ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus ele quer o bom e o melhor para nós. Mas Ele tem nos advertido em Sua palavra. Amém? Ele tem nos advertido, assim como Ele advertiu aquele povo, aquela geração nova, e eles não deram ouvidos, eles se afastaram, abandonaram o Senhor. Eles foram avisados. O Senhor disse, olha, eu faço essa promessa também. Eu estou prometendo, eu estou jurando, e se vocês fizerem assim, vocês serão abençoados. Mas se vocês fizerem dessa outra forma errada, vocês também vão provar essas coisas sobre as vidas de vocês. Mas não é isso que eu quero. A escolha é vocês quem devem fazer. E eles escolheram abandonar ao Senhor. Automaticamente a ira do Senhor se levantou contra as suas vidas. Deus agora levanta os juízes contra aqueles que os atacavam. E no versículo 17 diz que mesmo o Senhor levantando o juízo para libertá-lo das mãos daqueles que os afligiam, mesmo assim eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram, ao contrário dos seus antepassados. Logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Então, mesmo Deus levantando juízes, eles eram teimosos, eram pessoas de coração, como diz no versículo 19, eram obstinados em seus caminhos, recusavam-se a abandonar as suas práticas. Então veja que povo duro, mesmo vendo ali a provisão de Deus, levantando o libertador, mesmo vendo a misericórdia do Senhor, eles ainda estavam em pecado. Mas Deus diz aqui que Ele não ouvia, irmãos, o clamor deles. O clamor deles não era para Deus. O clamor deles não era um clamor pedindo por libertação. Mas a misericórdia do Senhor era tão grande, que Ele ouvia o gemido deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Ele via aquele sofrimento, ele via aquela opressão, ele via a miséria tomando conta daquele povo, e assim eles não clamavam a Deus. Mas Deus, irmãos, Ele é tão misericordioso que Ele, sem eles clamarem a Deus, só por ver o gemido deles, por causa do sofrimento e da aflição diante dos inimigos, Deus ele levantou os juízes. Porque Ele sabia que senão aquele povo seria dissipado. E como Ele cumpriria as suas promessas a Abraão, Isaac e Jacó, como Deus traria através daquele povo, se aquele povo fosse destruído completamente, como viria o Salvador, como Ele prometeu, que viria dessa descendência, que viria desse povo.
Deus, ele com sua misericórdia, ele levantou libertadores. Para você ver, tem gente que olha para o Velho Testamento e Deus é um Deus terrível, Deus é um Deus cruel, um Deus mau. Não, irmãos, Deus é um Deus bom. Ele sempre foi bom, mas ele é justo também. Ele traz ele faz a ferida, mas ele também sara. Ele traz a dificuldade, mas ele é tão misericordioso que muitas vezes, sem nós clamarmos, ele já tem feito por nossa vida. Imagina quando você clamar, imagina quando nós clamamos. Imagina, irmãos, Deus já tem feito por essa nação. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5 que Deus é tão bom que ele faz com que o sol e a chuva nasçam e caiam sobre todos, sobre justos e injustos, bons e maus. Porque ele tem uma responsabilidade sobre a sua criação. Ele tem uma responsabilidade sobre esse mundo. Ele tem uma responsabilidade sobre todos, porque foi ele quem criou todos. Eles não reconhecem Deus, eles não adoram Deus, eles não buscam a Deus. Eles têm os seus milhares de deuses, mesmo assim o Senhor cuida deles. Mesmo assim, Deus cuida desse povo. Deus faz com que a terra produza. Deus faz com que a chuva venha. Né? Deus faz com que eles comam pão. Deus faz com que eles se fartem, com que eles tenham o fôlego da vida. E se fôssemos nós diríamos: devolve aquilo que é meu, porque você não tem feito algo para me agradar, então vou tirar o que eu tenho te dado. Mas Deus, ele não é assim. Deus, ele é longânimo, ele é misericordioso, ele é bom, ele é justo. Ele é fiel. Ao seu tempo ele cobrará todas as coisas. Mas ninguém poderá dizer: tu foi justo comigo. Tu foste fiel comigo. Eu não te conhecia e tu me castigaste sem te conhecer. E Deus vai dizer: não, eu mandei alguém para falar de mim para você. Eu te sustentava. Era eu quem fazia a terra produzir. Era eu quem fazia a chuva cair. Era eu quem trazia a neve para que ela cumprisse o seu propósito no tempo determinado. E quando chegava no tempo certo, ela parava. E a estação nova vinha da primavera, trazendo alegria, as flores, trazendo a mudança para você. E as pessoas não terão, irmãos, como dizer para Deus: você não fez por mim, você não foi misericordioso comigo, porque Deus é. Amém? Ele será até o fim, ele será até o fim, ele será bom até o fim, ele será misericordioso até o fim, ele será amoroso até o fim, porque isso é a sua essência. Essa é a essência do Deus Todo-Poderoso. Mas depois nós sabemos que tudo isso dará lugar no juízo final. Ele não pode mais usar de misericórdia para aqueles que clamarem por sua misericórdia. A misericórdia de Deus é para agora. A misericórdia de Deus é para o tempo presente, é para hoje, é para amanhã, se amanhã vier. Mas é para essa vida agora. Amém, irmãos? Então o Senhor tem misericórdia, Ele é bom. Mas aquele povo recusava se abandonar suas práticas e seu caminho obstinado, mesmo diante da direção do juiz. E a Bíblia diz claramente, irmãos, que Deus tinha misericórdia daquele povo, mas quando ele levantava o juiz, Deus era como o juiz. Né? Deus era, no versículo 18 diz: sempre que o Senhor levantava um juiz, ele era como o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos enquanto o juiz vivia. Né? E quando aquele juiz morria, com muitos juízes, eles julgaram muitos deles por 40 anos. 40 anos era o suficiente para aquele povo mudar de vida. Mas quando o juiz morria, eles abandonavam o Senhor. Aí o opressor vinha novamente. Aí vinha de novo aquele tempo de dificuldade, de miséria, de sofrimento. Então, eles sofriam porque eles mesmo traziam sofrimento sobre si. Não era Deus somente sendo ao carrasco, dizendo: eu vou castigar, eu vou punir. Era resultado, era consequência dos atos deles. Amém? E porque eles queriam fazer o que queriam. É como nós lemos no versículo 6 do capítulo 17. Cada um queria fazer o que queria. O juiz estava lá, o juiz dizia: eu não sou rei, mas Deus me enviou para determinar que vocês façam assim, vocês caminhem assim, vocês resolvam as situações assim. E aquelas pessoas diziam: não, nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. Nós queremos viver do nosso jeito, da nossa maneira. Nós não queremos seguir o caminho do Senhor, não queremos adorar o Senhor, não queremos abandonar nossas práticas. Nosso caminho é esse, nossa vida é assim. A minha religião, eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião, porque meu pai e minha mãe é. E a pessoa não quer mudar, mesmo tendo a oportunidade, mesmo tendo a chance. Eles deliberadamente recusavam aquilo que o juiz levantava, trazia. E a Bíblia diz, irmãos, algo interessante aqui. Em 30 anos, Josué, aquele povo que era com Josué, eles lutaram, batalharam para limpar a terra, porque Deus disse: olha, expulsa todos os moradores dessa terra, mata, tira da terra, eles têm que morrer, porque Deus havia dado uma chance, um tempo para eles também. Mas eles recusaram o Senhor e foram nações terrivelmente perversas. E o Senhor então decidiu ceifá-los da face da terra.
e dar aquela terra para Israel. Mas Josué não conseguiu, naqueles 30 anos, expulsar todos os moradores da terra. Existiam muitas nações lá, e ficaram várias nações. E por causa do pecado incidente de Israel, eles pecavam, se arrependiam, voltavam a pecar, clamavam a Deus. Tinha hora que não clamavam e Deus, por misericórdia, levantava. E por viver dessa maneira, Deus disse: olha, eu não vou terminar de expulsar o resto das nações que Josué deixou, não. Eu vou usar essas nações que permanecem na terra para provar o meu povo. Eu vou usar essas nações, eu vou deixar aqueles aí para pôr Israel à prova e ver se guardam o caminho do Senhor e se andam nele como fizeram seus antepassados ou não. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, mas não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué e nem nas mãos de Israel, que permaneceu. Então, Deus, irmãos, ele propriamente, ele não vem tentar ninguém, né? Mas a Bíblia diz que ele permite a tentação. Da parte de Deus é prova, da parte do inimigo é tentação. Então, aqueles inimigos de Israel, aquelas nações opressoras, Deus permitiu que elas permanecessem. E Deus usava elas para pôr Israel à prova, para elas vinham contra Israel. E Deus queria saber, com isso, se eles permaneceriam fiéis a Deus, se eles caminhariam no caminho de Deus ou não. E todas as vezes eles falharam, todas as vezes eles foram encontrados em falta diante de Deus, né? Deus usava para prová-los, para saber se andariam conforme o Senhor ou não. E nós vimos um exemplo, quando nós lemos em Juízes 17, um exemplo de uma pessoa que queria andar da sua forma, que queria fazer as coisas da sua maneira, e que foi mais problema, não só para a sua vida, como também para a vida de todo Israel. Veio influenciar todo Israel por causa da sua prática. Se não quiserem, abram Juízes 17, para nós vermos aqui a história de Mica, esse homem que era de Efraim e fez algo conforme a sua vontade. É um exemplo de como muitas pessoas até hoje querem também fazer da sua vontade, querem servir a Deus da sua maneira, querem servir a Deus do jeito que acham que é certo. E Mica fez isso. Mica é um exemplo de um homem que era um homem de Israel, mas que não seguia. E no tempo de Mica existiam juízes, né? Em um tempo não existiu, mas no tempo ele existia. Só que ele era um que dizia: eu não vou andar no caminho que o juiz está falando. Eu não vou fazer conforme, eu não vou abandonar minhas idolatrias, não. Eu quero viver assim que eu vou viver. E ele instituiu uma maneira dele viver, dentro da sua própria casa, do jeito que ele queria. No capítulo 17, Juízes 17, diz assim: havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo, eu peguei. Disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Versículo 3. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal, e eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg e os deu a Moríbes, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem Mica possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo. Não havia rei, mas havia juízes. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Eu sou levita de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica, seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou o meu sacerdote. Olha só que coisa mais contrária ao que a palavra de Deus ensinava. Se os irmãos lerem a palavra
de Deus no Velho Testamento, você sabe que as coisas não podiam ser dessa forma. Havia um lugar designado para adoração naquela época, que era em Siló. Era em Siló que havia adoração. Era lá que Deus, na época que já estava preparando para usar o profeta Samuel, os sacerdotes ficavam ali em Siló, os juízes estavam agindo na terra, mas Mica, morando lá na montanha de Efraim, disse: eu vou fazer da minha vontade. E a Bíblia diz que isso era uma coisa que existia em muitas casas, em muitas vidas naquela nação, porque não havia rei, não havia ainda as leis, não havia ainda aquele sistema todo que controlava melhor as pessoas, e cada um fazia o que lhe parecia certo. E Mica, que não era um levita, ele não era sacerdote, ele era de Efraim, ele não tinha condições de ter um altar e uma coisa para adoração na sua casa, qualquer adoração em Siló. Ele determina que ele faria um altar, um ídolo ali em nome do Senhor, e já está errado porque Deus não aceita mais idolatria. Ele fez uma escola sacerdotal, um manto, e ele pega os seus próprios filhos e coloca como sacerdotes. Então já estava tudo errado, porque aquela prata que ele queria usar para fazer aquele ídolo, ele roubou da própria mãe. A mãe tinha lá uma reservazinha, um dinheirinho guardado, e ele foi lá e furtou. E a mãe, quando viu que o dinheiro sumiu, a prata, ela amaldiçoou quem roubou. Aí quando ele ouviu a maldição naquela coisa, naquele tempo era coisa muito séria, era amaldiçoar e já acontecer, mas quando a mãe falava, ele já na hora entregou, falou: não, mas sabe os 13 quilos de prata? Foi eu que peguei, era bastante dinheiro na época. E ele vai entregar para a mãe, e a mãe, para tentar quebrar a maldição que ela mesma havia lançado, que agora ia pegar no filho, ela diz assim: não, filho, tudo bem, fica para você, e faz aí com a imagem em nome do Senhor, e serve ao Senhor com esse dinheiro aí. Ela já sabia do intento do coração dele. E ela mesmo pega aquela prata, geralmente eles faziam um ídolo, primeiro um boneco de madeira, e revestiam aquele ídolo com prata. E ela mandou fazer isso em algum ourives, alguém que mexia com isso, e ela manda fazer aquele ídolo, e coloca aquele ídolo no altar na casa de Mica, que possuía aquele santuário. E a Bíblia diz que um jovem levita de Belém de Judá já era errado também, porque em Belém não era uma das cidades onde Deus mandou os levitas morarem, ele era simplesmente levita, ele sai da terra de Belém, onde ele morava, e ele vai tentar procurar um lugar para morar, um lugar que ele pudesse viver melhor. Ele geralmente não trabalhava, ele deveria trabalhar para as coisas de Deus, só que não estava funcionando nessa época. Era uma época em que os próprios sacerdotes tinham que se virar, tinham que trabalhar, os sacerdotes, os levitas tinham que trabalhar porque não havia serviço sacerdotal, as pessoas não eram fiéis na manutenção da obra de Deus, então os sacerdotes não tinham que comer, com que se alimentar, eles tinham que se virar para trabalhar, para se manterem, e acabaram muito se corrompendo, se misturando muito com coisas erradas também, não servindo a Deus e não cumprindo sua missão, que era de ensinar a nação os caminhos do Senhor. Então aquele homem todo errado, ele faz assim. Quando aquele jovem passa por ali, ele olha, como é que você é? Eu estou vindo de Judá, eu morava lá, eu estou procurando um lugar melhor para morar, mas eu sou, na verdade, da tribo de Levi, só que eu morava lá. Mas ele não era, dentro da tribo de Levi, havia os descendentes de Arão, que eram os sacerdotes. Os levitas, simplesmente da tribo, eram aqueles que ajudavam. Eles ajudavam no serviço do templo, do tabernáculo, eles montavam, carregavam, eles auxiliavam aos sacerdotes no trabalho do templo, e eles faziam aquele revezamento, cada um no seu turno, cada um no seu dia, na sua hora, e serviam ali ajudando aos sacerdotes. Ele não era sacerdote, ele não vinha da família sacerdotal dentro da tribo de Levi, mas aquele homem diz: não, você serve, vem cá, eu te contrato. Para você ver como, irmãos, é absurdo isso, as pessoas na época fazendo dessa forma. E se você for ver, é uma coisa muito absurda em relação ao que a Bíblia ensina. A Bíblia da época ensinava. É como hoje também. Quantas coisas absurdas nós vemos. Quantas coisas absurdas as pessoas fazendo, as pessoas ensinando, as pessoas seguindo, as pessoas praticando, as pessoas recebendo orientação de pessoas que estão completamente fora da palavra de Deus. E hoje, dentro da igreja, há muita idolatria, há muita coisa vendida, há muita coisa que as pessoas pagam ali através de uma oferta estipulada, trazem para a sua casa e usam aquilo dentro da sua casa para maldição, porque a bênção de Deus não está por aquilo.
E muita gente tem colocado a sua fé em algo palpável, porque a nossa fé não é para ser colocada em coisas palpáveis, é para ser colocada no Deus invisível, né? Fé em Deus só, e não precisa de nada palpável, você não precisa de nada que você pode. Até a Bíblia, se você usar como um objeto de fé, está errado, né? Porque a Bíblia não é para ser usada como um objeto místico. A Bíblia é a palavra de Deus para ser lida, para ser compreendida e para ser praticada. E a gente às vezes coloca ela num pedestal na entrada de casa e não lê ela como deveria ler. As pessoas fazem assim, transformam a Bíblia em quê? Em um objeto místico somente, em um amuleto espiritual. E a Bíblia não é para isso, ela é para ser lida, entendida e praticada. Ela é uma bússola que serve para nos direcionar, mas não é um objeto propriamente de fé, para você depositar a sua fé no objeto Bíblia, amém? Então, toda pessoa que vier para você com esse ensinamento, toda programação que você ouvir, tudo que você vê sobre isso, não deixe entrar no seu coração, não deixe entrar na sua casa, porque isso não vem de Deus. Isso não é agradável aos olhos do Senhor. Deus se agrada de coisas que nós fazemos por fé. Não há problema de você vir aqui, você trazer uma fotografia para receber uma oração daquela pessoa da fotografia. Não tem problema de você vir aqui, trazer sua chave para receber uma oração, sua carteira, como nós fazemos, mas qualquer coisa que envolva ofertas, que envolva dinheiro, que você tenha que pagar, voto por aquilo ali em relação a dinheiro, está tudo errado. Deus não se agrada. E as pessoas vão fazendo assim como se fosse algo agradável ao Senhor. Então tome cuidado com isso, irmão. Seja aqui no Japão, onde quer que você for, cuidado, porque nós agora ouvimos falar da abertura de um centro espírita na cidade de Takaoka, de uma mulher que veio de fora para trazer um trabalho espírita aqui para a cidade. Não tenho nada contra espírita, a pessoa em si, mas o trabalho não é de Deus, Deus não se agrada. A Bíblia fala claramente de que Deus condena a invocação de espírito de morto, a invocação de santo, a invocação de quem seja que já morreu, ou de próprio espírito de demônio. É abominável aos olhos do Senhor, é condenável diante de Deus. A Bíblia diz que essas pessoas praticam esse tipo de coisa, não herdarão o reino dos céus, estão de fora até que se convertam, se não morrerem antes. Então, e tenho ouvido dizer que tem gente que vai dentro da igreja e depois que sai da igreja no final de semana, vão lá para esses lugares lá. Eu não sei que tipo de gente é esse. Eu não sei se é visitante, se é crente de verdade, se é crente batizado, né? É crente formalmente, mas se está em um lugar desse aí, está debaixo de condenação, Deus vai pesar a mão na vida, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. E na hora certa Deus vai pesar a mão sobre a pessoa que vai fazer esse tipo de coisa. E se for alguém daqui, está enrolado, pode ter certeza. E se eu sei de um negócio desse, misericórdia, aí você vai ouvir o que você não gosta, o que você não quer. Porque não podemos ficar cocheando entre dois pensamentos. Não podemos servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Não podemos, a Bíblia já fala sobre servir a Deus e ao mundo, irmão, que é condenável aos olhos do Senhor. Imagine servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Porque por trás dessas coisas está Satanás, está o diabo, estão os demônios, e as pessoas estão ignorantes em relação a isso. São pessoas que às vezes até são ignorantes, são completamente ignorantes, nasceram naquilo, acreditavam naquilo a vida inteira, assim como foi com o meu avô. Meu avô era analfabeto, ele não sabia nem assinar o nome, mas foi ali que ele encontrou algum refrigério para a vida dele. Foi lá no espiritismo da Umbanda que ele aprendeu, ele deixou de beber, deixou de fumar. Por quê? Porque aqueles espíritos que perturbavam ele, toda vez que ele fumava e bebia, ele saía, teve uma época que ele saía correndo no meio do mato, no meio da estrada, onde fosse, porque ele via uma multidão de gente seguindo, querendo pegar ele via monstro, ele via tudo que era coisa, ele estava louco da cabeça. E ele foi lá dentro, eles fizeram um trabalho com ele, e ele melhorou, entre aspas. E ele praticou, aprendeu aquilo e levou para frente em nome do Senhor. Assim como Mica era um homem ignorante, ele tinha um coração duro, mas ele assim, no fundo do coração dele, ele queria servir a Deus de alguma maneira. Só que ele queria servir da sua maneira. Ele não queria servir conforme a Bíblia ensinava, conforme o juiz mostrava o caminho, liderava o povo. Não, vou fazer do meu jeito aqui, porque não tem problema não, eu estou fazendo em nome do Senhor, então é válido. Nem tudo que fazemos em nome do Senhor é válido. Amém, irmãos? Tem que estar dentro, baseado na palavra de Deus. Se não tiver base na palavra de Deus, está errado. Amém? Ah, mas foi o apóstolo que falou, foi o meu pastor que falou, foi o homem de Deus, o profeta fulano que falou. Não interessa, se não tem base na palavra de Deus, não é de Deus. Não é de Deus, então você não deve seguir, você não deve praticar, você não deve fazer, você não deve deixar entrar dentro da sua casa. Porque não é de Deus. Amém, irmãos? Tem que ter base na palavra de Deus. É melhor ficar com a palavra de Deus.
Nós queremos ver a glória de Deus, queremos ver os sinais de Deus, a maravilha de Deus, os milagres de Deus. Mas nós não estamos desesperados por qualquer coisa que venha em nome do Senhor. Vamos ter cuidado em nome de Jesus. Vamos saber discernir as coisas. Vamos ter discernimento espiritual, pedir isso a Deus, para que tudo que nós vemos, irmãos, tudo que nós ouvimos, nós podemos passar por uma peneira, por um filtro em nossa vida. E aquilo que não serve nós possamos descartar. E aquilo que é bom nós possamos guardar em nossos corações. E possamos praticar em nossa vida. Amém? Então vamos buscar ter discernimento espiritual. Porque há muitas vozes por aí. É por isso que nos últimos dias haverá muitas doutrinas de demônios. Ensinadas por espíritos malignos. Mas seriam aparentemente doutrinas de Deus, doutrina da palavra. Então nós temos que ter muito cuidado e muito discernimento para não sermos enganados por homens que dizem ter o Espírito de Deus, mas não tem o Espírito do engano nas suas vidas. Vamos ter cuidado com isso, vamos buscar o poder, vamos buscar as maravilhas, vamos buscar os milagres, vamos buscar os sinais, vamos buscar os dons do Espírito Santo. A Bíblia diz, não desprezem os dons, né? Mas vamos ter muito discernimento espiritual também, para não sermos enganados e confundidos por nada, em nome de Jesus. Porque às vezes pode vir até na minha vida, pode vir até para você. Muitos irmãos dos que criaram as falsas religiões, as seitas, saíram de dentro do cristianismo. A maioria deles, inclusive de 200, 300 anos para cá, como fundador do mormonismo, como fundador das testemunhas de Jeová, como muitos que saíram até para o espiritismo, aprenderam coisas dentro do evangelho e foram colocar isso na prática do espiritismo, saíram de dentro das igrejas evangélicas, saíram da igreja presbiteriana, da igreja batista, de igrejas que têm procurado seguir a doutrina correta. E saíram de lá e foram criar seitas e heresias, porque ouviram vozes, tiveram visões, receberam orientações de anjos, entre aspas, né? Ouviram coisas, viram coisas, sonharam com coisas, e se deixaram levar por aquilo que era contrário à palavra de Deus. Então nós temos que ter cuidado. Pode vir anjo do céu. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo em Gálatas, dizendo aos Gálatas, olha, vocês deixaram o evangelho e estão seguindo outro evangelho, que é o mesmo evangelho deturpado, o mesmo evangelho distorcido. E ele dizia, olha, ainda que eu, ou qualquer outro, ou ainda que um anjo do céu venha, trazendo um outro evangelho, eu mesmo, se eu trouxer outro evangelho, e não seja o mesmo que eu já tenho vos anunciado, que vocês me considerem maldito, que vocês me considerem anátema, que vocês considerem esse anjo anátema, que vocês considerem esse anjo maldito, se ele estiver trazendo outro evangelho, que não seja o mesmo evangelho que nós nos temos anunciado. Pode vir anjo, pode ser bonito, pode ser o que for, mas por trás dele vai haver algum engano. Então vamos ter cuidado, irmãos, porque há muito engano nesses dias, há muitas pessoas fazendo como dá na telha, há muitas pessoas querendo servir a Deus do seu bel prazer, da sua maneira, da sua forma, e quando você fala da sua maneira que é correta, que você está buscando corretamente, que você está aprendendo corretamente em seguir, elas zombam de você. E elas falam, não é assim não, isso é muito difícil, não é preciso tanto, isso aí é coisa do passado, isso aí não é necessário mais. Cuidado com isso, porque você pode acabar entrando no mesmo engano que ela. Porque há muitas pessoas fazendo as coisas conforme lhe parece certo, conforme lhe parece melhor, assim como Mica fez, assim como muitos têm feito também. Ele pega aquele rapaz e ele chama aquele rapaz de pai. Ele diz, você vai ser meu pai, você vai ser meu sacerdote, eu vou pagar para você 120 gramas de prata por ano, era bastante dinheiro, e olha, não vai te faltar casa, não vai te faltar comida, não vai te faltar roupa. E o camarada já cresceu o olho em cima, porque falou, rapaz, agora eu vou me dar bem, agora eu vou me dar bem. E tem muita gente pensando assim, irmãos. Muita gente. Ontem eu estava vendo uma notícia lá em um país da África, que um pastor, ele foi descoberto que ele forjava milagre para as pessoas acreditarem nele e seguirem ele. As pessoas que se envolveram com o ministério dele, alguns saíram e tinham provas de que ele forjava os milagres que ele dizia que eram milagres. E milhares de pessoas seguiam, ouviam e ajudavam, ofertavam para aquele pastor. Não sei se era no Quênia ou em outro lugar daquelas partes da África lá. Ele muito conhecido naquele lugar, muito chique, muito bem vestido e tudo mais, porque ele forjava milagres nos seus encontros de milagre, para que as pessoas acreditassem, seguissem a ele e investissem no seu ministério. E assim, de gente assim, o mundo está cheio por aí. Amém? É melhor, se for o caso, de nos últimos dias nós precisarmos viver só pela fé,
né? Se for o caso, então não opera mais nenhum milagre. Se Deus quiser usar a nossa vida como usava João Batista, a Bíblia fala que João Batista não fez nenhum milagre, ele não curou nenhum doente, ele não fez nada mais do que pregar a palavra de Deus e ser a voz profética que abriu o caminho para o Cristo. Se nós formos esse, irmão, já está bom demais. Se nenhum milagre mais acontecer, se nada mais Deus quiser, mas nós não mantemos pregando a palavra da verdade, nós não mantemos fiéis ao Evangelho, nós não mantemos fiéis a Jesus Cristo, nós dissemos para as pessoas que Deus é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele salva, e se isso trouxer resultado de salvação, transformação na vida de pessoas, já vai ser o maior milagre. Milagre maior do que qualquer milagre financeiro de provisão, qualquer milagre de cura, qualquer milagre que seja, porque a Bíblia diz claramente que João nunca fez um milagre sequer, mas ele era a voz que clama no deserto. Ele é aquele que dizia: preparai o caminho para o Senhor, porque Ele já está chegando. E as pessoas acreditavam naquilo, desciam as águas e mudavam de vida. Então ele na verdade fez os milagres maiores. Amém? Milagre de ganhar alma, de convencer pessoas que eram pecadoras, que precisavam de um Salvador, do Salvador Jesus, do Cristo. Amém? Então, irmãos, vamos ter cuidado em nome de Jesus, porque há muito engano aí fora, há muitas pessoas deixando os seus corações se corromperem, dizendo: eu vou fazer do jeito que me parece melhor. Vamos cuidar em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus possa falar melhor ao seu coração, e que nós possamos, irmãos, ainda que não tenhamos Josué, ainda que não tenha uma grande liderança, ou Deus te leve para algum lugar, não corrompa o seu coração, não faça as coisas da sua maneira. Se você sai daqui e for para outro lugar, não mude só porque o lugar lá é diferente. Não vá para o lugar que você acha mais fácil, né? Porque o lugar que você estava anteriormente cobrava muito, era mais duro. Não faça o que as pessoas dizem que é certo só porque elas dizem que é certo, porque você precisa seguir a palavra de Deus. Você precisa ser fiel ao Deus da palavra. Amém? Em nome de Jesus. Porque eu já vi gente, irmão, que estava numa Assembleia Bíblica e lá vestia a saia até debaixo do calcanhar. Eu estava pisando na saia, mas quando saiu de lá e foi para a Universal, já, né, assim, pera que é todo daí, já tirou aquela roupa, pôs aquela roupa toda mais moderna. A gente fala: mas por que, irmã? Não, porque a Assembleia é desse estilo, a Universal é desse outro, né? Então eu mudei para ser igual. Então não era algo que era a prática da pessoa para Deus, era algo só para obedecer a regra da igreja. E a pessoa, quando vai, ela se adapta e se molda ao Deus que ela está. Nós não devemos ser assim, irmãos. Amém? Nós devemos ser o que somos, nós devemos ser fiéis a Jesus, nós devemos praticar a verdade, independentemente de ali, muitas vezes, ensinar um caminho talvez mais fácil. E cuidado com esses caminhos mais fáceis, em nome de Jesus. Amém? Porque o caminho, na verdade, a cada dia se estreita um pouquinho mais. Quanto mais chegamos perto do céu, quanto mais chegamos perto da glória, quanto mais chegamos perto do dia da volta de Jesus, o caminho está se estreitando mais um pouquinho, mas é porque Jesus está às portas. Vamos nos preparar para a vinda do Senhor, porque Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando e Ele quer buscar o seu povo, Ele não quer deixar ninguém para trás. Mas qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Sirva a Deus. É difícil, mas vai ser, a Bíblia diz que o peso de glória não é de se comparar com toda dificuldade que nós temos que enfrentar aqui para subirmos, para chegarmos lá. Amém? Não vai nem lembrar, você não vai ter nem lembrança da dor que você passou, do sofrimento, da angústia, da perda, da renúncia. Você não vai lembrar de nada, porque a glória é tão grande, é tão excelente, que você não vai lembrar de nada do sofrimento que você teve. Imagine um mártir que morreu lá 3 dias crucificado, com a pele arrancada, né? E crucificado ainda numa cruz 3 dias para morrer. Quando ele entra na glória, ele não lembra de nada, porque a glória é tão maravilhosa, é tão maior, é tão grande, que o sofrimento que ele passou ainda é muito pouco para ter alcançado uma glória tão grande. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de quem queira receber oração, viesse aqui à frente hoje, para fazermos oração juntos aqui por libertação, né? Para nós possamos seguir o caminho da verdade. A cada dia temos ânimo em obedecer a palavra. O mundo pode mudar, as igrejas podem se modernizar, podem abandonar a palavra, podem não dar mais valor à pregação, podem se envolver com muitas e muitas outras coisas, mas nós queremos dizer: Deus, eu quero a tua palavra, eu quero a tua palavra, eu quero a tua direção, eu quero o teu caminho, eu quero a tua vontade, eu quero adorar a ti somente, eu quero ser fiel, Senhor, assim como o Senhor tem sido fiel a mim. Os irmãos que queiram receber oração, ou libertação de algo que você sabe que precisa ser liberto na sua vida, vem aqui à frente agora e nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Venha no altar de Deus,
Venha aqui diante do altar como se você estivesse diante do próprio altar do Senhor na sua glória. Em nome de Jesus. Receba essa oração de libertação. Receba essa oração de fortalecimento na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.